E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maurício Mendes, professor de matemática, e hoje eu trouxe aqui para vocês uma aula sobre o estudo do sinal da função. Isso aí, a gente está dando continuidade aí nas nossas aulas sobre função afim. Vamos lá, mas antes eu já vou dizer para você não se esquecer de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e para começar, roda a vinheta. Bom, pessoal, como assim estudar o sinal da função? Bem, olha só. Praticamente é o seguinte, ó, estudar o sinal da função significa determinar os valores reais de x quando y é menor, igual ou maior que zero. F de x menor que zero, f de x igual a zero, ou f de x maior do que zero. Como assim? Olha só o exemplo aqui, a função f de x igual a x menos 2. Eu fiz o gráfico dela aqui, lembrando, né, que ó, no eixo y, ela vai intersectar o eixo no menos 2, e para mim encontrar onde ela intersecta o eixo x, basta eu pegar x menos 2 e fazer isso igual a zero. Eu vou passar o 2 para lá invertendo a operação, e nós vamos ter x igual a 2. Beleza? Então com isso, a gente começa o estudo do sinal da nossa função. Primeira coisa eu vou olhar o seguinte. Bom, quando aqui, ó, meu valor de x é igual a 2, a minha função, vou botar aqui o zero, né? O y aqui, né? Meu eixo y, segue infinitamente, segue infinitamente. Aqui é o ponto 0, 0. Então aqui, ó, quando ele está igual a zero, f de x igual a zero, o que aconteceu aqui? Ela está cruzando aqui no eixo x. Se ela está cruzando no eixo x, eu só vou olhar para cá e já vou ver então que f de x, quando é igual a zero, x é 2. Beleza? E como que a gente faz para saber isso, né? Bom, a gente acabou de fazer. Quer ver? Quando f de x for igual a zero, eu substituo por zero, passo para cá o 2, x é igual a 2. Beleza? E quando eu tiver aqui então, ó, f de x menor do que zero. Bom, eu quero descobrir então quais são os valores de x para quando f de x for menor do que zero. Bom, nós vamos fazer o seguinte, ó. F de x é quem? É x menos 2, quando ela for menor do que zero. Bom, x vai ser menor do que 2. E quando f de x for maior do que zero, o que a gente vai fazer? Bom, f de x é quem? É x menos 2. Se ele for maior do que zero, vamos passar o 2 para o outro lado, x vai ser maior do que 2. Então olha só que simples, né? Está dizendo que os valores de x para quando o y for menor do que zero, ou seja, quando ele for negativo, quando a imagem tiver valores negativos, vão ser números de x menores do que 2. Tá aqui, né? X menor do que 2. Se eu olhar no meu gráfico, ó, os valores para cá, então são menores do que 2, certo? Para a esquerda. Conforme eu estou vindo para a esquerda, os valores vão diminuindo. E nosso y está indo realmente para baixo. Ou seja, ele está aqui indo para o negativo. Se ele for igual a 2, desculpa, se ele for igual a 0, f de x igual a 0, nós vamos ter o resultado de 2. Então, quando está no zero aqui em y, ó, o zero de y é exatamente em cima do eixo x. Ele vai estar aqui no valor 2. E se f de x for maior que 0, nós temos o seguinte, x vai assumir valores maiores do que 2. Para todo valor maior do que 2, os valores de y são positivos. Para qualquer x maior que 2, os valores de y são positivos. Por isso que no estudo do sinal a gente costuma fazer o seguinte, a gente desenha um risquinho como se fosse o eixo x, faz o ponto aqui de intersecção no 2, e na hora a gente só vai fazer isso aqui, ó. Vai traçar a reta
como se fosse do nosso gráfico, e vai dizer o seguinte, que nessa função, para valores menores do que 2, nós temos y, a imagem negativa. Para valores de x maior do que 2, nós temos valores de y positivos. Beleza, pessoal? Eu vou apagar aqui e vou trazer alguns exemplos um pouco mais detalhados para vocês. Vamos lá, pessoal, olha só. Então eu tenho aqui agora g de x igual a menos 3x mais 3. Bom, eu desenhei aqui agora um pouco mais detalhado o gráfico, certo? Então aqui, ó, nós temos ela intersectando o eixo y no 3. E se a gente for olhar aqui, né, igualando ela a zero, nós vamos ter o seguinte. Menos 3 dividido por menos 3, vamos ter então aqui o valor para x de 1, certo? Então, desenhamos aqui e vamos agora fazer o estudo do sinal dessa função. Vou apagar aqui para fazer bonitinho aqui. Então vamos ver o seguinte, ó. Se f de x for menor do que zero, quais são os valores de x que vai assumir para quando o meu y for número negativo, para quando a imagem dessa função for negativa? Vamos dar uma olhadinha aqui? Quem é o f de x? F de x é menos 3x mais 3. Então a gente vai substituir, olha só. Menos 3x mais 3, eu estou substituindo isso daqui e mantendo essa parte. Bom, mais 3 passa para lá, vira menos 3. E agora aqui, ó, gente, eu vou precisar multiplicar por menos 1. É um macetezinho, né? Multiplicar por menos 1. Lembrando que quando eu multiplico por menos 1, eu inverto todos os sinais daqui. Então vai fazer o seguinte, ó, mais 3, né? Vai virar menos 3, vai virar mais 3x. Eu preciso inverter aqui também de menor que para maior que. É a regrinha, né? E o menos 3 vai virar mais 3. Agora eu consigo fazer o seguinte. X é maior do que 3 sobre 3. X é maior do que 1. Então, para quando os valores de x forem maior do que 1, está dizendo que os valores de y serão, então, negativos. Será que é verdade? Vamos olhar aqui. O 1 está aqui. Para qualquer x maior do que 1, os valores aqui, gente, ó, estão sendo valores de x maior do que 1. Para 2, 3, 4, 5, estão sendo valores aqui, né, negativos, olha só. São negativos. Então tá correto. Vamos ver agora o seguinte. Se f de x for igual a zero, eu tinha feito lá, né? Então eu vou substituir aqui, ó, menos 3x. É menos 3x mais 3 igual a zero. Vai ficar menos 3, porque passou para lá e inverteu a operação. Aqui vai passar menos 3 dividido por menos 3. Lembrando que a operação aqui que inverte é da multiplicação para divisão, tá, gente? Não vai trocar o sinal do número. Ele era menos 3 multiplicando, ele passa menos 3 dividindo. Então agora aqui aplicando a regra dos sinais, nós vamos ter mais, e dividindo nós vamos ter 1. Então, sempre que nós tivermos aqui, ó, o valor de y igual a zero, quando tivermos o valor de y igual a zero, nós vamos ter então o valor de x igual a 1. Ou seja, aqui é onde ele está intersectando o meu eixo das abscissas, o meu eixo x. Beleza? E como que eu vou saber agora quais são os valores que x vai assumir para quando y tem os valores positivos, ou seja, valores maiores do que zero? Então f de x é maior do que zero. Vou fazer o seguinte, ó, menos 3x mais 3 é maior do que zero. Vai ficar assim, menos 3x é maior do que menos 3. Vou precisar multiplicar por menos 1, vai ficar mais 3x é menor do que 3. Então x é menor do que 3 dividido por 3. Então x vai ser menor do que 1. Ele está me dizendo que para todo valor de x menor do que 1, os valores de y vão ser positivos. Será que é verdade? Olha só, para todo valor menor do que 1, os valores de x menor do que 1
os valores de y estão sendo positivos. Se a gente olhar aqui para o meio, que é o ponto de intersecção, para a esquerda do ponto, a reta está subindo, então está dizendo que conforme os valores de x diminuem, os valores de y aumentam para o positivo, são positivos. Para cá, conforme os valores de x aumentam, os valores de y são negativos, eles diminuem. Para o estudo da função, eu preciso apenas escrever desta maneira, né? De que o ponto de intersecção aqui é no 1 e que os valores então para cá são positivos e para cá são negativos igual a outra, tá certo? Não, tá errado. Por quê? Porque essa aqui é diferente, olha só. Essa aqui, o que acontece aqui? Vamos olhar. Quando x é maior do que 1, y é menor do que 0. Então, quando x é maior do que 1, y é menor do que 0. Tá para esse lado agora, olha só. Quando x é igual a 1 é porque y é igual a 0, então temos aqui o ponto de intersecção. E aqui quando y é maior do que 0, tem valores positivos, significa que os valores de x são menores do que 1. Então, para os valores menores do que 1, a gente tem ela como positiva. Então, valores de x maior do que 1, ela é negativa. Valores de x menor do que 1, ela é positiva. Beleza, pessoal? É isso daí, não tem estresse nenhum. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e eu espero vocês aí na nossa próxima aula. Valeu?